Os sonhos de José. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixe no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é este que tiveste? Veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este caso no coração. Nós vemos aqui nessa passagem de José, que José teve um sonho, e por conta desse sonho, nós percebemos que José, ele teve também crises, né? Mas a palavra do Senhor diz, quando foi anunciado o nascimento a Maria, foi anunciado o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela daria à luz a um varão, e este seria rei da nação, e o seu reinado nunca terá fim. Maria achou isso quase que impossível, uma vez que ela não coabitava com José, que era seu noivo na época, mas a palavra diz que para Deus nada é impossível. Eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento, nesta madrugada, que em meio à crise que nós temos atravessado em nosso país, eu quero dizer que para Deus nada é impossível, porque em meio à crise abrem-se portas. O que fecha as portas para uns, as mesmas portas são abertas para outros, porque em meio à crise nós também construímos, conquistamos, sonhamos. Neste caso aqui nós percebemos que José, ele, por causa de um sonho, ele enfrentou crise. Ele enfrentou a crise, nós vemos no versículo 10, da inveja dos seus irmãos. Ele enfrentou a crise de ser vendido como escravo, né, para os egípcios. Ele enfrentou a crise na casa de Potifar, quando José foi por Potifar eleito um dos homens mais benquistos, um dos homens mais sinceros, um dos homens mais correto, porque tudo que José fazia com excelência, né? José, quando estava jogado no buraco, seus irmãos o jogaram, mesmo assim ele continuou acreditando com excelência no sonho que o Senhor tinha dado a ele, né? E José, quando foi vendido como escravo, ele, talvez como escravo, ele trabalhou com excelência, com certeza, que tanto que de escravo ele chegou a governador no Egito. José, na casa de Potifar, tudo que veio às suas mãos, ele fez com excelência. José, quando foi jogado na prisão novamente, mesmo na prisão, ele fez tudo com excelência, tanto que o carcereiro deixou que José tomasse conta, estivesse sobre todos os prisioneiros, porque José fazia com excelência. E com excelência José chegou ao governador. E José, como governador do Egito, ele enfrentou mais uma crise, que foi a crise da fome naquela terra. Mas José, com a sabedoria de Deus, porque Deus tinha dado um sonho a ele, e como a palavra diz que para Deus nada é impossível, José teve do Senhor uma revelação de conquistar, de guardar
e fazer com que o que fosse guardado em seus celeiros depois pudesse alimentar a muitos, inclusive concretizando o sonho de José, a revelação que Deus deu a José de poder alimentar o sol, a lua e as estrelas, que nesse caso nós vemos que se referiam à família de José, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Mas em meio a crises, José conquistou. Em meio a crises, José não desistiu do seu sonho, porque o sonho de José estava na mão daquele que era todo-poderoso, daquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Em breves palavras, eu quero dizer para você que em meio à crise, tudo pode até dar certo para os que não têm Deus no seu coração, mas para aqueles que têm Deus no coração, as coisas que estão dando certo para os que não têm Deus no coração, elas só dão certo até esbarrar com o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer com que o nada se torne tudo. Nós vemos na vida de Jonas que tudo para Jonas deu certo. Jonas, ele fugindo, mesmo fugindo da presença do Senhor, tudo deu certo. Jonas desceu a Jope e ali estava um navio já esperando Jonas. Foi a primeira coisa que deu certo. Jonas conseguiu uma vaga naquele navio. A segunda coisa que deu certo para Jonas, mesmo ele fugindo da presença do Senhor. A terceira coisa que deu certo para Jonas é que mesmo ele conseguiu fazer essa viagem naquele navio, uma vez que era uma viagem longa, mas ele nada o impediu, não teve empecilho, ele conseguiu. Mas quando esbarrou no Todo-Poderoso, que começou a agir em favor daquilo que ele queria que Jonas fizesse, aí sim, Jonas teve que acordar de um sono profundo que ele estava no fundo do navio, e aí Deus já começou a preparar tudo para que Jonas cumprisse a missão a qual ele queria que cumprisse. Jonas foi jogado ao mar e, como todos sabem, foi conduzido por um grande peixe até Nínive, e ali fez com que todo o povo, os povos ninivitas, fossem resgatados através de uma palavra que Jonas levou, mesmo sem interesse algum em querer que aquele povo fosse alcançados pela misericórdia do Senhor, mas o Senhor, com seu infinito amor e a sua graça, conseguiu que Jonas levasse essa palavra, fez com que Jonas levasse essa palavra e todo aquele povo fosse alcançado para a glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer, voltando para a palavra aqui, é dos sonhos de José. José enfrentou as suas crises, mas mesmo assim José conquistou o seu sonho. E nós vemos que pós José, o povo que ali ficou no Egito, foram se multiplicando, foram crescendo, e veio a crise da escravidão, né? E assim o povo de Israel, o povo que é separado e escolhido por Deus, enfrentou a crise da escravidão, mas em momento nenhum deixaram de viver os sonhos de Deus, de viver para Deus, e passaram pela crise da escravidão até que Deus enviou Moisés para que libertasse aquele povo das mãos, das garras de Faraó, né? E todos conhecem a história. Aí nesse momento quem passou a viver uma crise foi o Faraó, porque quando esbarra no Todo-Poderoso, a crise vem para a ruína. Mas quando nós estamos na mão do Todo-Poderoso, a crise que muitos vê com olhos de derrota, nós os cristãos vemos como olhos de vitória. E aquele povo foi vitorioso, resgatado por Moisés da crise da escravidão, foram conduzidos ao deserto, enfrentaram outras crises, a crise do Mar Vermelho, enfrentaram a crise do deserto, enfrentaram a crise da rebeldia, enfrentaram a crise da travessia do Jordão até alcançar a terra prometida.
E é sobre isto que eu quero dizer para você, que a terra prometida a você foi sonho de Deus para a sua vida, que esta nunca vai sucumbir, porque aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Para Deus nada é impossível. Eu digo para você nesta noite, em meio às crises, não deixe de viver os seus sonhos, o que Deus separou para você. Em meio às crises, passe pelo deserto, passe pelo mar, que o mar vai se abrir, passe pelo Jordão e alcance a terra prometida que o Senhor tem preparado para você. Em meio às crises, em meio à crise há esperança, em meio à crise há portas abertas, em meio à crise você conquistará os seus sonhos, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então você fica com essa palavra e recebe essa palavra no seu coração, que em meio à crise o Senhor levantará os seus sonhos e realizará os seus sonhos, dando a você a vitória, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, em nome de Jesus, e seja abençoado para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.